ministro da Defesa do terceiro governo Lula será um civil. Texto da PEC da transição pode ser travado no Senado. A maioria dos senadores é contra furar a regra fiscal. E você vai ver também. Supremo Tribunal Federal garante passagens gratuitas em ônibus interestaduais para jovens de baixa renda. COP27 é prorrogada até sábado. Representantes dos países ainda não conseguiram chegar a um acordo sobre o financiamento de um fundo de perdas e danos. Em meio à onda de pedidos de demissão, Twitter fecha escritórios até segunda-feira. No domingo começa uma Copa diferente de todas que você já assistiu. A primeira no Oriente Médio, num final de ano, e a última com 32 clubes. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo, agora 1h03 pelo horário de Brasília. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Pati. Mais uma semana que chega ao fim, não é? Boa tarde para você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta sexta-feira. Começamos com política. O próximo ministro da Defesa será um civil. A afirmação foi feita nesta sexta-feira pelo coordenador técnico da equipe de transição de governo, Aloysio Mercadante. Mercadante deu a declaração durante uma entrevista coletiva na sede do Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, onde atua a equipe de transição. Ele reafirmou que os critérios para a escolha do futuro ministro da Defesa são do próprio presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente já disse isso publicamente, que o ministro da Defesa será um civil. Foi no governo dele e será. Nenhum nome que deve fazer parte da Defesa, no entanto, foi anunciado. Mercadante afirmou que Lula deve estar em Brasília na próxima segunda-feira e fará o anúncio. O Ministério da Defesa foi criado em 1999. A pasta foi chefiada por civis nos governos Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma Rousseff. Em 2018, no último ano do governo Michel Temer, a pasta passou a ser comandada por militares. O governo Jair Bolsonaro, que assumiu em 2019, também manteve os militares à frente do ministério nos últimos 4 anos. O ex-ministro Guido Mantega pediu para deixar a equipe de transição. Em carta, ele alegou que uma condenação no Tribunal de Contas da União em 2016 o impede de ocupar cargos públicos por 8 anos. O ex-ministro Guido Mantega pediu para deixar a equipe de transição do governo. Ele integrava o grupo de planejamento, orçamento e gestão. Mantega enviou uma carta em que citou como motivo para sair da transição uma condenação no Tribunal de Contas da União, proferida pela primeira vez em 2016 e depois estendida em 2018, que o impede temporariamente de ocupar cargos públicos. Ele alegou que foi condenado injustamente e que, além disso, não ocuparia cargo remunerado na transição. Mesmo assim, segundo Mantega, o fato estava sendo explorado por adversários políticos. O nome dele para a equipe de transição do terceiro mandato de Lula havia sido anunciado na semana passada. De acordo com a assessoria do governo de transição, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, recebeu a carta de renúncia de Mantega e ligou para o ex-ministro. Alckmin agradeceu a Mantega pelos serviços prestados à transição. O vice-presidente ainda lembrou que Mantega seria um colaborador voluntário, sem receber nada pela sua contribuição. E o presidente Jair Bolsonaro nomeou seu ex-ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, ao cargo de diretor-presidente da Embratur, a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. Gilson Machado havia sido exonerado do ministério para concorrer ao Senado por Pernambuco. Ele já havia assumido o cargo entre 2019 e dezembro de 2020, quando saiu da agência para assumir o ministério. E a Polícia Rodoviária Federal informou pelo Twitter que voltaram a ter registros de bloqueios em estradas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, manifestantes voltaram a interromper o tráfego em ao menos uma estrada e a bloquear 6 rodovias pelo Brasil. Mas os agentes não informaram onde estão esses bloqueios e quais medidas estão sendo tomadas para a liberação das vias. No total, já foram desfeitas mais de 1.150 manifestações desde o dia 30 de outubro.
Bom, e muito tem se falado sobre o teto de gastos, mas gargalos no texto entregue da PEC de transição podem travar a aprovação no Senado. Apesar de existir consenso em viabilizar o Auxílio Brasil de R$ 600 com um adicional por criança, a maioria dos senadores é contra furar a regra fiscal. As chances do texto da PEC da transição não ser aprovado a tempo e comprometer os planos do próximo governo com relação às promessas de campanha são grandes. Isso porque a proposta de tirar o Auxílio Brasil de forma permanente do teto de gastos, comprometendo a regra fiscal, não tem adesão suficiente no Senado, por onde começa a tramitação da PEC. Aliados do atual governo reclamam da falta de discussão do texto e aproveitam a fragilidade em relação ao cumprimento das regras fiscais para fazer oposição. Então, ainda que a PEC passe pelo Senado, voltaria a ser questionada na Câmara dos Deputados, principalmente sobre a durabilidade. Para evitar desgastes e conseguir a adesão dos parlamentares, o governo de transição chegou a fazer alguns ajustes no texto da PEC apresentado nesta quarta-feira, mas que ainda não devem ser suficientes. O impasse tem capacidade de empacar a PEC e fazer com que a equipe de transição recorra a outras estratégias para continuar o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 600 no ano que vem. Desta forma, volta à mesa de discussão o envio de uma medida provisória com o pedido de abertura de crédito extraordinário. Na reunião de entrega do texto da PEC, Davi Alcolumbre alertou o vice-presidente Geraldo Alckmin para a recusa de grande parte dos senadores em furar o teto de gastos de forma permanente. O que está pacificado é somente a liberação excepcional para bancar o Auxílio Brasil em 2023. O Supremo Tribunal Federal validou, por unanimidade, a gratuidade do transporte interestadual a jovens de baixa renda. O benefício está previsto no Estatuto da Juventude, em vigor desde 2013. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu confirmar a validade do dispositivo que garantiu a gratuidade de 2 vagas em ônibus interestaduais para jovens de baixa renda. O relator, ministro Luiz Fux, argumentou que o artigo é constitucional, por se tratar de direito fundamental implícito. De acordo com o artigo 32 da lei, o sistema de transporte coletivo interestadual deve reservar 2 vagas gratuitas por veículo para jovens de baixa renda e mais 2 vagas com desconto de 50% para o mesmo público. O STF derrubou uma ação contra a lei que foi proposta pela Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros. A entidade afirmava que o benefício foi criado sem mecanismo de ressarcimento às empresas privadas, em violação ao princípio do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Segundo o dado nacional da Agência de Transporte de São Paulo, somente no estado, cerca de 65 milhões de pessoas viajaram de ônibus em 2021. Agora falamos de saúde. O Instituto Butantan detectou sublinhagens da Ômicron em São Paulo e Ribeirão Preto, no interior paulista. A amostra de variante da Covid já foi detectada em mais de 30 países. A rede de alerta das variantes do SARS-CoV-2, coordenada pelo Instituto Butantan, detectou a presença pela primeira vez no Brasil de 2 novas sublinhagens da cepa Ômicron. São elas a XBB1 e a CK211. Elas foram encontradas em exames realizados entre 16 de outubro e 5 de novembro nas cidades de São Paulo e Ribeirão Preto. Segundo o Butantan, a amostra da XBB1 já foi detectada em 35 países. O Instituto ressalta que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, há evidências preliminares que sugerem que ela pode trazer um risco maior de reinfecção quando comparada a outras sublinhagens da Ômicron. Já a amostra de CK211 só tinha sido identificada na Alemanha, Estados Unidos, Dinamarca, Espanha e Áustria. Segundo o Instituto, ainda não há dados sobre casos graves das sublinhagens ou relatos da capacidade de escapar dos anticorpos criados pelas infecções anteriores. E a Universidade Federal de Minas Gerais abriu um cadastro para quem deseja participar dos testes clínicos da nova vacina contra a Covid.
um formulário online foi disponibilizado para os interessados. Um cadastro foi aberto para quem deseja participar como voluntário das fases 1 e 2 dos testes clínicos da vacina contra a Covid-19 da Universidade Federal de Minas Gerais. Um formulário online foi disponibilizado aos interessados. O imunizante está sendo desenvolvido no Centro de Tecnologia de Vacinas, um centro de biotecnologia instalado no Parque Tecnológico de Belo Horizonte, em uma parceria entre a UFMG e o Instituto René Rachou, unidade regional da Fundação Oswaldo Cruz, vinculada ao Ministério da Saúde. Os cadastros de voluntários devem passar por uma triagem para verificar os pré-requisitos. Os candidatos para a fase 1 precisam ter idades entre 18 e 85 anos, serem saudáveis, não terem tido Covid-19 e terem recebido as 2 doses iniciais da vacina Coronavac e uma dose de reforço da Pfizer há pelo menos 9 meses. Inicialmente, os estudos envolvem grupos reduzidos de adultos saudáveis com 72 voluntários selecionados para a fase 1 e 360 para a fase 2. Se os resultados forem satisfatórios, a fase 3 será realizada para avaliar a eficácia com 4.000 a 5.000 participantes. A expectativa é de que o imunizante esteja disponível para aplicação na população a partir de 2025. Em Belo Horizonte, o uso de máscara voltou a ser obrigatório em serviços de saúde e também no transporte público. A princípio, a obrigação é válida por 15 dias, mas, se necessário, o prazo pode ser ampliado. E antes do intervalo, vamos falar do tempo. As chuvas que vinham atingindo as áreas centrais do país deverão dar uma trégua nesse final de semana. Vamos com a câmera 10 lá fora? Essas são imagens ao vivo da capital paulista, um dia lindo, céu de brigadeiro e temperatura elevada. De volta comigo? Agora a gente confere a previsão do tempo para esta sexta e também para o final de semana em algumas cidades do país. De olho aqui no nosso telão, a gente começa falando de Cuiabá, em Mato Grosso. A cidade vai enfrentar um calorão hoje, com a máxima podendo chegar aos 38 graus. No final de semana, as temperaturas devem continuar altas, com máxima de 37 graus no sábado e 35 graus no domingo. Haja sombra e água fresca, né, gente? Em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, o sol e o calor também devem predominar nessa sexta. A máxima prevista para hoje é de 30 graus. No sábado, as temperaturas aumentam mais um pouquinho, com máxima de 31 graus. E no domingo, 32 graus. Para finalizar, a gente volta a falar aqui de São Paulo. O dia também começou ensolarado por aqui. E a expectativa é de que o calorão continue para todo fim de semana. Hoje, a máxima prevista é de 24 graus. No sábado, aumenta um pouquinho, com máxima de 26 graus. E no domingo, as temperaturas devem alcançar os 28 graus. E veja a seguir, em meio à onda de pedidos de demissão, Twitter fecha escritórios até segunda-feira. E você vai ver também, no domingo, começa uma Copa diferente de todas que você já assistiu. A primeira no Oriente Médio, no final de ano, e a última com 32 clubes. Nós voltamos já, não perca! Já estamos de volta ao vivo, agora 1h18 pelo horário de Brasília e voltamos com os destaques internacionais. A COP27, que deveria terminar nesta sexta-feira, foi prorrogada até sábado, até amanhã. Isso porque os representantes dos países ainda não conseguiram chegar a um acordo sobre o financiamento de perdas e danos, um dos assuntos mais polêmicos da cúpula. Os países que participam da Conferência sobre a Mudança Climática da ONU vão continuar com as negociações até sábado, superando a data oficial de encerramento, que era nesta sexta-feira. A prorrogação acontece devido à falta de acordo sobre financiamento, em particular a criação de um fundo de perdas e danos para as nações mais afetadas. Today we need to shift gears again. Hoje precisamos mudar a marcha novamente. O tempo não está do nosso lado. Continuo empenhado em encerrar esta conferência amanhã de maneira ordenada para a adoção de uma série de decisões consensuais que serão abrangentes, ambiciosas e equilibradas.
and balanced. Compensar os países que emitem menos gases do efeito estufa, mas que sofrem as consequências de fenômenos meteorológicos extremos, é uma antiga aspiração dos países mais vulneráveis. Pela primeira vez em 30 anos, a proposta está perto de ser aprovada. As negociações aceleraram após a apresentação de uma iniciativa da União Europeia na quinta-feira, mas o rascunho do texto final da COP27, de 10 páginas, ainda contém muitas dúvidas, o que é comum nas conferências do clima da ONU. Determinar quais países poderiam receber a ajuda de um fundo de compensação por perdas e danos da mudança climática e quem deve contribuir é objeto de negociações árduas. E muitos se preocupam com promessas não cumpridas feitas em conferências anteriores. Falamos do conflito no leste europeu. A Rússia anunciou medidas para fortalecer a península anexada da Crimeia. A decisão foi tomada após a retirada de tropas da região vizinha de Kherson. O governador designado por Moscou para a região após a anexação do território em 2014, Sergei Aksionov, afirmou que o objetivo é garantir a segurança dos cidadãos da Crimeia. Minha posição e da liderança do país é que as medidas para a segurança da Crimeia devem, é claro, ser alcançadas devido aos eventos que ocorrem principalmente na região de Kherson. Na semana passada, as tropas russas protagonizaram uma retirada humilhante da área, sem conseguir conter a contraofensiva dos soldados ucranianos. O recuo permitiu às forças de Kiev aproximar suas tropas da Crimeia, que foi alvo de vários ataques nos últimos meses. Em outubro, a ponte da Crimeia, que liga a península ao território russo, foi parcialmente destruída em um ataque atribuído à Ucrânia por Moscou, que citou um caminhão-bomba. Desde sua anexação em 2014, a Rússia considera que a Crimeia é parte de seu território, o que não é reconhecido pela comunidade internacional, e a Ucrânia afirma que deseja recuperar a península. E as polêmicas em torno da compra do Twitter pelo bilionário Elon Musk não param de aumentar. Funcionários da empresa começaram a deixar seus empregos após receberem um ultimato: enfrentar uma dura política de trabalho ou ir embora. Na última quarta-feira, funcionários do Twitter receberam um e-mail com uma pesquisa para escolherem entre continuar na empresa com futuras regras rígidas e mudanças na política de trabalho, ou ir embora. Após o recebimento, funcionários de vários setores começaram a deixar seus cargos. Uma enquete feita por uma plataforma que verifica o e-mail corporativo dos funcionários mostrou que 42% dos trabalhadores que responderam à pesquisa escolheram sair. 25% informaram que vão hesitante ficar na empresa e apenas 7% decidiram ficar sem questionamentos. De acordo com agências de notícias internacionais, a empresa notificou os funcionários sobre o fechamento de seus escritórios até a próxima segunda-feira e a dispensa oficial, mas não comentou oficialmente sobre a perda de trabalhadores desde que Musk assumiu o comando. Após o anúncio da suposta saída de funcionários, o bilionário ironizou sobre o caso e a suposta queda do Twitter. E chegou a hora do esporte. No domingo começa uma Copa diferente de todas que você já acompanhou. Um torneio cheio de novidades. O primeiro mundial a ser realizado no Oriente Médio, num final de ano, e o último torneio com 32 clubes. Na próxima Copa de 2026, tudo será diferente. 48 seleções disputarão o torneio, que acontecerá nos Estados Unidos, Canadá e no México. Isso mesmo, a Copa do Mundo será realizada em 3 países diferentes. Outra curiosidade da Copa do Catar é a data. É a primeira competição no fim do ano. E o porquê dessa escolha? A FIFA apostou que seria arriscado para a saúde que os jogos acontecessem em junho. A média das temperaturas seria de 40 graus, inviável para a prática do esporte. Outra diferença é que a abertura da Copa será em um domingo, com a partida entre Catar e o Equador pelo Grupo A, na cidade de Alcor. Já a nossa seleção entra em campo somente na próxima quinta-feira, na cidade de Lusail, contra a Sérvia, pelo Grupo G. A expectativa é que o Brasil traga lá do deserto o tão sonhado hexacampeonato, título que não ganhamos desde 2002, quando o Mundial aconteceu no Japão e na Coreia. Com muitos talentos à disposição e invictos a quase 40 partidas, os argentinos tentam deixar a pressão de lado para reconquistar o título mais cobiçado do futebol mundial depois de 36 anos.
O jogo de estreia da seleção argentina é na terça-feira contra a Arábia Saudita. Obcecada pelo título de Copa do Mundo que não conquista desde 1986, a Argentina chega ao Catar tendo que lidar com a pressão de ser uma das grandes favoritas da competição. O time comandado pelo técnico Lionel Scaloni sustenta uma longa invencibilidade. São 36 jogos sem derrota e 2 títulos conquistados desde julho de 2019. Apesar do excelente momento, as estrelas da Albiceleste pedem calma à torcida. Em entrevista à DirecTV Esportes, o atacante Lionel Messi reconheceu que os argentinos estão empolgados e acham que a seleção vai voltar com o troféu, mas afirmou que conquistar o Mundial não é tão fácil quanto as pessoas pensam. Os rivais, porém, não economizam elogios aos hermanos. Recentemente, o técnico da Espanha, Luis Enrique, declarou que a Argentina está muito à frente das demais seleções. Tendo que lidar com a forte pressão, os argentinos estreiam na Copa do Mundo na próxima terça-feira contra a Arábia Saudita, em Lusail. Os bicampeões mundiais ainda enfrentam o México e a Polônia pelo grupo C da competição. E já que a gente está falando de futebol e da Argentina, a gente não podia encerrar essa edição sem uma pequena provocação aos nossos rivais, não é, Paty? Verdade. Afinal, eles têm Messi, mas nós temos Neymar. Se são bicampeões mundiais, nós somos penta. É isso aí. E o atacante Agüero já sentiu o peso que é ter o Brasil como adversário, dentro e fora de campo. No avião para o Catar, ele teve a infelicidade de encontrar um grupo de brasileiros. Olha só o que aconteceu. A estimativa da FIFA é que 1,5 milhão de pessoas de todo o mundo vão ao Catar para assistir a Copa do Mundo de 2022. Inclusive, os torcedores já até começaram a chegar no país sede da Copa. Ontem foi a vez do ex-jogador argentino Sergio Agüero, ídolo do Manchester City, pegar voo. Agora, o que ele não esperava é voar com dezenas de brasileiros. Os torcedores cantaram, fizeram festa durante todo o voo. E Agüero postou em suas redes sociais. Os brasileiros agradecem o carinho. E o Agüero deve estar torcendo para não cruzar mais com os brasileiros nessa Copa, não é? Verdade. Nem dentro e muito menos fora de campo, como a gente viu. Com certeza. E todos nós vamos ficar muito felizes se o Hexa vier. Mas se a final for contra a Argentina e a gente vencer, né, Dani? Aí a felicidade vai ser em dobro. Com certeza. E essa edição fica por aqui. Nós agradecemos demais a sua companhia. Uma ótima tarde para você e até mais. Não se esqueça que daqui a pouco o Kleber Werneck chega com mais informações para você. Uma ótima tarde e até segunda.